Bom dia! Bem-vinda a mais uma live do Clareia. São as lives que eu faço semanalmente, diariamente, digamos assim, de terças às quintas. Hoje tá nesse modelo, tá nesse formato, que eu faço aqui pra gente trazer alguns temas, amada, bem relevantes para o nosso dia a dia. Sabe aqueles temas assim, papum, né? Com uma solução rápida, com uma solução prática. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Inclusive o tema da live de hoje, deixa eu mandar primeiro aqui no grupo, que eu tô ao vivo. Você que tá vendo essa live depois, pode passar um pouquinho para frente, se você se sentir à vontade, né? Se quiser passar essa parte, né? Estamos ao vivo! E alguns foguinhos. Esse grupo, amada, que eu tô mandando aqui nesse exato momento, essa live, é o meu grupo VIP. Para você participar, é só você buscar esse link lá no meu Instagram, no Kézia Nascimento, né? Para você ter acesso a esse grupo gratuito, silencioso, onde eu mando aviso de todas as minhas lives, de todo o meu conteúdo, de tudo que tá rolando, das inscrições dos meus cursos, enfim, é onde o rolê acontece, né? Então, hoje o tema da live é sobre como dar conta da rotina. Deixa eu colocar ela aqui. Como dar conta da rotina. Opa, dar conta. Perfeito. Essa é uma dúvida que eu costumo receber com muita frequência. Eu costumo recebê-la com muita frequência dentro do meu trabalho, né? Como dar conta da rotina. E aí eu queria já começar trazendo aqui esse dar conta, né? Como que soa esse dar conta para você? Esse dar conta, ele remete a você ao quê? O que é dar conta? O que é dar conta da rotina? Quando eu penso em dar conta, eu imagino assim um balão muito cheio de coisas, muita coisa para ser feita, muitas tarefas, muitas atividades, muitas demandas, muita coisa. E você concorda que dar conta de muita coisa assim é meio impossível? Oi, Ana, tudo bem? É meio impossível a gente dar conta de tudo. Só que mesmo assim a gente ainda se força a querer dar conta, né? E eu vou passar aqui um passo a passo para você na live de hoje de como dar conta de fato, tá? Mas antes de a gente entrar nesse passo a passo, é importante a gente fazer esse alinhamento, sabe? Alinhamento de expectativa, que inclusive é o que a gente precisa estar sempre alinhando, né? As nossas expectativas. Ô, Aninha, maravilhosa. Maravilhosa tu, mulher. E a gente precisa, né, Ana, revisar sempre como que a gente está lidando com as nossas expectativas, né, amada? Eu não sei como que é pra você, né, mas como que você sente esse dar conta? O que é dar conta pra você, né? Como que a gente lida com esse dar conta? Porque de verdade, eu já cheguei a um ponto assim, oi minha querida, como é que você tá? Tava com saudade de ver você. Quando a gente se dá conta de que a gente não vai dar conta, eu pelo menos, quando isso acontece comigo, eu entro em um desespero, sabe? Até mesmo aconteceu um fato que eu compartilhei com as mulheres lá no grupo de desafio, né, que tá rolando. Eu cheguei de viagem domingo. Oi, Andressa, bom dia. Eu cheguei de viagem domingo e eu meio que dei uma surtada, assim. Sabe aqueles momentos que vocês surtam? Vocês já surtaram alguma vez na vida, gente? De vez em quando eu dou uma surtada aqui em casa. A Ana respira e não pira, né? Quando olha pra isso, como dar conta da rotina, como dar conta de tudo, né? É respirar mesmo e liberar. Só que esse processo até de respiração, obrigada por ter trazido isso, Ana. Esse processo de respirar, perceba que quando a gente inspira, o ar ele fica um pouquinho até a gente soltar. Qual que é o movimento, amada? Quando a gente entra em desespero, é importante a gente às vezes entrar em desespero, sabe? Por quê? Porque é essa pausa entre o inalar e o exalar. Tem horas que a gente não quer fazer o processo completo. A gente faz assim, ó. A gente não segura o ar. A gente não sente esse ar dentro da gente. Oi, Tati, quanto tempo, amada? Olha aí, né, Andressa, tá numa arte. Ai, meu Deus. Vocês são todas conectadas. Quando vocês chegam aqui, se a gente pudesse estar ao vivo aqui em roda, vocês iam ver o quanto vocês têm em comum uma com a outra.
É absurdo, é absurdo. Essa coisa da egrégora é muito foda. Ai, eu amo. Então é tão bom fazer esses ao vivo com vocês, que é uma forma de eu ver vocês, de a gente tá aqui, né, se acompanhando. A Tati tá desde os primórdios, né, do Viajando Comigo Mesmo, lá atrás. Tava sumida, hein, Tati? Vou dar você, hein, que você tava sumida demais. Que bom que apareceu. E... Ah, e o meu também, né, Andressa? Olha aí, já até me perdi, mas vamos voltar. Então, Gui também tá aí, que eu vi. Bem-vindo, Gui. Imagina, Andressa, isso vai acontecer, viu? E vai acontecer num futuro muito breve. E então, assim, quando a gente tá nesse movimento de inspiração, gente, a respiração, ela diz muito sobre o nosso estado. Quando você tá com a respiração meio curta, sabe quando não chega aqui embaixo, quando a sua respiração nem chega aqui embaixo, ela só fica aqui no peito, isso é uma respiração curta, geralmente de quem tá muito estressado ou de quem tá sofrendo ansiedade, né? Então, esse processo de se permear, de deixar a gente sentir, né? Esse rolê é respirar e não pirar. A gente precisa fazer o processo completo de inalação, de segurar e de soltar. Faz isso aí agora. Oi, Daliane, tudo bem? Bem-vinda. Faz isso aí agora. Perceba a sua respiração. Ela tá curta? Ela tá profunda? Ela tá chegando até aqui embaixo, ou ela tá parando no pulmão? Como é que tá aí? E na hora que você respira, você pausa um pouquinho para sentir esse ar dentro de você antes de você exalar, ou seja, soltar o ar. Esse é o processo completo da respiração. Beijo, Tati. Esse é o processo completo da respiração. E quando a gente só fica... A gente não deixa a coisa... A gente não deixa... A respiração, ela não é sentida. Porque esse processo de inalação e exalação, a gente fica com ele a toda hora, a todo momento, né? Estamos aqui e tal, a gente nem vê que a gente está respirando. Mas na hora que a gente faz de uma forma consciente, onde a gente inspira, segura e solta, a gente está tomando a consciência daquilo. Então, às vezes, o desespero, ele chega como esse momento de travamento, onde o nosso corpo dá uma travadinha só pra gente... Pera, deixa eu sentir. Então, se faz necessário a gente entrar, às vezes, nesse desespero. E como eu estava contando, eu estava em viagem, eu passei em viagem a semana passada toda, eu estava numa formação de treinadores de alto impacto, incrível, foi muito bom. E quando eu voltei, tinha absolutamente tudo para ser feito aqui em casa, desde mercado, cozinha, almoço, limpeza, faxina, tava tudo uma zona. E eu entrei em desespero, falei, cara, eu não vou dar conta disso daqui, é impossível dar conta disso daqui. E quando a gente percebe, quando a gente se dá conta de que a gente não vai se dar conta, que a gente não vai dar conta, meu Deus, é uma baita oportunidade para você virar uma chave aí, sabe, amada? Porque essa chave, ela precisa ser virada. A chave de que a gente não vai dar conta. A chave de que a gente não vai dar conta. Então, o que precisa ser feito para dar conta, né? Primeiramente, rever os seus acordos consigo mesmo e com o outro, né? No domingo eu fiz isso aqui em casa. Eu revia os meus acordos com o Guilherme. Como eu sou uma pessoa muito controladora, tem mais alguém aí que é controladora? Você é controladora? Como eu sou uma pessoa muito controladora, eu tenho medo de deixar o outro fazer, eu fico segurando muito pra mim, eu acabo me sobrecarregando. Foi muito difícil isso até mesmo no meu negócio, né? Depois de 4 anos é que eu convidei, né, pessoas para trabalhar comigo, que eu tô hoje com uma equipe. Mas antes disso, eu queria fazer tudo, porque eu achava que, primeiro, né, ninguém ia fazer melhor que eu, e isso é uma grande mentira, né? Olha só que arrogância da nossa parte, né? E sim, isso tá escondido, tá? Isso daí é uma coisinha mais profunda que eu achei, né? E levou um tempo para eu entender que era isso, que eu tava, né, nessa arrogância de achar que o outro não fosse fazer melhor do que eu. Mas antes disso vieram outras coisas, né? E é importante a gente se tocar que, poxa, a gente realmente precisa compartilhar, sabe? A nossa vida, a nossa caminhada. Porque caminhar sozinho é muito estressante, dá muito trabalho. E foi naquele momento que o Guilherme, ele falou, olha, você precisa deixar eu te ajudar, me deixa fazer o mercado, pelo menos, sabe? E na hora eu falei, meu Deus, como assim? Eu tô... Oi, Simone, bem-vinda. Eu tô pegando tudo pra mim mesmo, né? Tipo assim, que falta de confiança no meu próprio parceiro de vida. Eu falei, não, tá bom, vamos deixar o mercado pra ele. E aí eu soltei, dentre todas as atividades, eu soltei o mercado pra ele. Então, assim, que bom, sabe? Que é menos uma coisa pra eu ter que dar conta.
né? Então, é voltar para o meu lugar, ocupar o meu espaço e compartilhar um pouco as coisas. Compartilhar, soltar um pouco essas coisas, né? Então, quando eu entendo o meu espaço, eu entendo até onde eu posso ir, e aquilo que eu não consigo fazer, eu delego, eu peço ajuda, aí sim, agora a gente está numa postura um pouco melhor para seguir para o que eu vou te apresentar aqui hoje. Que é o quê? É mudar a forma como a gente faz, o como a gente faz as coisas. Primeiro é entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer e o que eu preciso soltar, o que eu preciso desapegar, né? Então esse é o primeiro movimento. O próximo movimento, amada, é você listar as suas pendências. Meu amor, às vezes você tá se apavorada aí com um monte de coisa, né? Cansada, exausta, estressada, com um monte de coisa, mas você não sabe que coisas são essas, sabe? É igual o medo. Eu tenho medo, mas medo do quê? Do quê? A gente precisa ser bem específico e muito claro conosco mesmo, sabe? Pra gente conseguir enxergar, e aí não só enxergar e sentir, mas resolver. Porque não adianta nada eu enxergar e não tomar uma atitude, imagina. Não adianta nada eu entrar em desespero porque eu não vou dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer, mas ficar naquilo. Não resolver aquilo. Só sentir e pronto. Tá bom, vamos lá, vamos seguir a vida. Seguir do mesmo jeito, sabe? Não dá pra seguir do mesmo jeito. Gente, burnout, crise de ansiedade, de estresse, cansaço extremo, tudo isso aí é um portal pra gente tomar uma providência. Não é pra simplesmente seguir e fingir que nada aconteceu. Não, aconteceu. Eu entrei em desespero porque eu tinha muita coisa pra fazer. Aconteceu. Mas o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou continuar do mesmo jeito? Ou eu vou mudar um pouquinho as coisas? E aí, como eu trouxe, né, Lilian? Chegou na hora certa, meu amor. É como eu trouxe. Primeiro, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que, na verdade, o primeiro é você enxergar que tem as coisas aí fora do lugar. As coisas estão fora do lugar. Você tá fora do seu lugar. Sabe? Você tá pegando mais coisas do que você precisa, do que você pode. Dando uma de salvadora de Mulher Maravilha. Não é esse o objetivo, gente. A gente não veio nessa vida pra ser Mulher Maravilha. Deixa isso lá pros filmes. Deixa isso daí pros filmes. Porque essa não é a realidade. Por mais que a gente goste dessa sensação, a gente não pode se apegar a ela. Exatamente. A Lilian tá trazendo, são as tempestades que nos fazem mudar. Exatamente, gente. Aí agora, o que adianta só eu sentir a tempestade, ficar no vitimismo e continuar a vida de merda, fazendo do mesmo jeito, sabe? É momento de tomar uma providência. E aí, o que eu fiz pra tomar uma providência e o que eu sempre faço, que é o meu porto seguro, né? Eu dou uma checada no meu dia. Primeiro eu reajusto, né? Os acordos, como eu trouxe, eu entendo o meu lugar, volto pra ele, porque esse é o movimento natural também da vida, a gente vai experimentar novas coisas, né? Então, às vezes, a gente vai sair do lugar com esse objetivo de experimentação, mas a gente precisa voltar pra ele. A gente precisa voltar pra esse nosso lugar. Eu também não, Lilian. Eu também não, mas às vezes a gente se apega a esse vitimismo, a gente se apega a essa, vida, céus, alguém me salva, por favor? É ridículo isso, gente. Vamos cuidar dessa criança ferida, tá? Paralelamente aqui à live, né? As coisas mais profundas. Vamos cuidar dessa nossa criança que tá pedindo atenção, que tá pedindo aí socorro, né? Vamos se colocar nessa vida como nós somos nosso próprio socorro. Não vai vir ninguém mudar nada por você. Nem eu, nem ninguém, nem Lilian, nem Dalva. Chegou agora, Dalvinha. Um abraço, Lilian. Só o que eu posso, né? Abraço bem apertado. Então, a gente precisa tomar uma atitude e fazer esse check-up. E lidar com o que tá enrolando, o que tá enroscando. Então, listar as nossas pendências, tá? Vamos listar agora as nossas pendências. O que tá rolando, o que tá acontecendo, o que eu preciso ver, que acordos eu preciso refazer. Pra daí, olhando pra essa lista, olhando de cara com tudo isso daí que tá deixando a gente assim, ó, cansada, exausta. Aí agora, sim, a gente vai listar nossas prioridades. O que é importante eu fazer hoje? O que é importante eu fazer amanhã? O que é importante eu fazer sexta-feira? O que é importante a ser feito? Isso você vai sentir, olhando para essa lista de pendências, você vai sentir o que precisa ser feito. E aí sim, você vai ordenar o restante das atividades. Big Rocks, é o conceito de Big Rocks que eu gosto de trazer. Não vai ter como eu mostrar para vocês. Mas imagina assim, imagina aqui, esse é um vaso, certo? Esse aqui é um vaso.
E eu tenho que encher esse vaso aqui com pedras e com areias, com pedras grandes, pedras pequenas e areia. O que eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar as pedras grandes. Por quê? Se as pedrinhas menores, elas forem postas depois das pedras grandes, o que vai acontecer? Elas vão se acomodar em espaços um pouquinho, né, maiores ali, aliás, menores. E a areia, ela é igual à água, né? Ela vai adentrar nos espaços mais pequenininhos, mais estreitos ainda. Então, esse é o conceito de prioridade, sabe, amada? Para fazer tudo caber no nosso dia, a gente precisa organizar esse rolê. A gente não vai colocar areia primeiro, porque se colocar areia, vai sobrar só metade aqui, ó. Para colocar um monte de pedra grande e um monte de pedrinha pequenininha, não vai caber. Então, a gente primeiro coloca, né, listando qual é a prioridade hoje, amanhã, depois de amanhã, organizando a nossa semana, como eu ensino no Organiza, como eu estou ensinando também de forma mais prática lá no grupo de desafio, né? Então, ordenar as nossas prioridades para daí ordenar as nossas atividades. Que aí elas vão ser feitas o quê? Conforme a gente vai tendo espaço. Terminei minhas prioridades? Vamos lá, o que eu posso colocar? Quais são as pedras menores? E depois, quais vão ser as areias? Né? Então, é aquilo que é importante para você. Às vezes vai ser uma coisa de trabalho e o que não pode ser é somente coisas de trabalho. Sabe? A gente não pode ficar só priorizando o trabalho ou as atividades do trabalho. Coloque prioridades suas aí também, né? E aí sim, preparou o seu ambiente, entendeu o que precisa ser feito hoje? E isso geralmente a gente faz no dia anterior, tá? Até essa etapa aí a gente faz no dia anterior. Para daí você começar o quê? O dia preparando o seu ambiente. Gente, é aula mesmo, essas lives aqui, o objetivo delas é de dar uma estrutura para vocês que vocês precisariam, assim, tá em um curso mais robusto, às vezes, para entender, sabe? Então, fica aqui até o final para você entender todo esse contexto, esse rolê. Compartilha, manda esse aviãozinho para alguma amiga que tá precisando disso, sabe? Compartilha com alguém essa live, porque realmente é conteúdo, assim, de curso do Organiza, tá? Do Organiza. Tô passando aqui um resumão para vocês, né? Assim, bem prático mesmo, para vocês reverem o dia de vocês e ajustarem o que precisa ser ajustado, né? Então, começo o dia preparando o meu ambiente. É assim que é a fórmula de como eu lido, né? Como eu dou conta da minha rotina. Então, eu preparo o meu ambiente e aí sim, eu faço as prioridades daquele dia. Eu vou para as big rocks, eu vou para as pedras grandes primeiro, para depois eu pausar, tomar uma água, cuidar das minhas plantas. Aí eu vou cuidar de mim. E perceba que antes o meu ritmo era: vou cuidar do trabalho, vou cuidar do trabalho, vou cuidar do trabalho, vou cuidar do trabalho. Eu terminava uma tarefa e já seguia para outra. Alguém faz isso aqui? Mal terminou uma atividade, já tá fazendo outra? Me conta. Essa era a minha vida. Eu terminava uma prioridade, eu nem celebrava, eu nem comemorava, eu já tava fazendo outra. Eu já tava criando outro projeto, já tava investindo em outra coisa. Meu tempo. Hoje não. Hoje eu pauso mesmo, sabe? Eu tenho pausas aí de pelo menos 15 minutos entre uma coisa e outra. Então eu terminei meu bloco de prioridade, o que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim e como eu trabalho muito com a mente, eu vou fazer alguma coisa manual, eu vou me permitir fazer alguma coisa mais manual. Então eu vou cuidar do Sherlock, eu vou cuidar das minhas plantas, às vezes eu vou dar um grau aqui na casa, sabe? Eu vou fazer alguma coisa que me deixa bem, que me tire do meu mental. Sabe, ouvir uma música, dançar um pouquinho, fazer uma yoga. Eu vou encaixando a minha rotina no meu dia. Eu não sou daquelas pessoas que faço as minhas disciplinas pela manhã, sabe? Tipo, desculpa. Aí eu vou acordar, eu vou fazer yoga, eu vou meditar, eu vou estudar, eu vou ler. Eu não faço tudo junto. Eu picoto entre o meu dia. E aqui é o segredo, tá, gente? Esse é o segredo de você se manter com energia. Eu começo a trabalhar, amadas, 7h30 da manhã, mais ou menos. Agora com o grupo de desafio, que tá ativo, né? A gente tá finalizando essa semana. Eu começo geralmente a trabalhar às 7h30 da manhã e vou até às 10 da noite. Só que o que acontece? Parece que eu trabalho demais. Na verdade, não. Antigamente, sim, eu trabalhava demais, porque todo esse tempo era pro trabalho. Era pra fazer uma coisa atrás da outra. E depois disso, quando eu tive o meu burnout, eu precisei habitar o meu dia. Então, eu precisei me trazer para o meu dia, eu precisei existir no meu dia. E aí, eu fui fazendo esses testes, né? Então, na época que eu ficava fazendo tudo pela manhã, eu ficava muito cansada à noite. E quando eu comecei a diluir as minhas práticas, as minhas disciplinas, né, de autocuidado,
que inclusive ontem eu dei aula sobre isso, tá no YouTube, vai ficar por algum tempo disponível e depois vai ficar só para as meninas do Organiza. Mas quando eu comecei a fazer isso, nossa, aí eu entendi o que é alta produtividade, alta performance. Aí eu entendi, eu falei, nossa, que legal, então é assim que eu mantenho a minha energia. Só que não é fazendo qualquer coisa. Não é fazendo qualquer coisa, é fazendo o que eu preciso naquele dia, porque eu me entendo, eu me conheço, eu sei do que eu tô precisando. E aí sim eu escolho aquilo que vai me ajudar. Eu escolho aquilo que eu preciso para aquele momento. Para daí eu seguir existindo, né? Então, nesse bloco, depois do bloco de atividades, você pode ir literalmente fazer alguma coisa para você. Se dá um alívio, assim, sabe? Né? A Dalva contando uma baita aula ontem. Foi uma baita aula, né, gente? Esse é o objetivo. Eu tô transbordando. Isso daqui que eu tô trazendo pra vocês é coisas que eu fiquei fazendo por muitos anos só pra mim e que eu nunca compartilhava porque não era o escopo, eu não entendia como processo de desenvolvimento pessoal na época. Só que hoje eu vejo que tá tudo junto. A gente precisa aprender essas habilidades, essas técnicas. Ai, um beija-flor bem aqui na minha janela. A gente precisa aprender essas técnicas pra gente poder viver melhor, sabe? É uma questão de saúde. Organização, gente, é uma questão de saúde. Planejamento é uma questão de vida. De vida. Por isso que, não à toa, são os meus 2 principais produtos hoje, né? Meus 2 principais serviços. Ele entrou dentro de casa, deixa eu ver, no escritório. Então, é por isso que a gente precisa, de fato, por isso que eu tô trazendo pra vocês. E eu quero trazer cada vez mais, porque a gente precisa disso. Às vezes a gente tá batendo cabeça, patinando. Sendo que, existe um jeito, existe uma forma, tá? É essa forma que eu quero entregar cada vez mais pra vocês. Né? A Lilian, hoje eu cuido de mim primeiro, depois eu vou pro trabalho. Isso mesmo. Quando eu ainda tava no CLT, Lilian, eu fazia a mesma coisa, eu cuidava pela manhã. Percebam que o momento da nossa vida vai mudando também? A forma como a gente pode fazer as coisas? Então, se você vai para o trabalho 8 horas da manhã, faz essas coisas antes de ir para o trabalho, sabe? Faz, porque é o tempo que você tem. No meu caso, eu tenho mais flexibilidade, então eu trabalho em casa, né? Eu fico em casa. É home office mesmo, ou nas viagens. Então, é uma coisa assim que depende muito do meu jogo, da minha dança com a vida, né? Eu vou ali cuidando. Mas mesmo no trabalho, você pode fazer coisas menores. Entre uma atividade e outra. E não é só ir na Copa tomar um cafezinho, tá, Chuchu? Porque isso daí só vai agravar a sua ansiedade se você tiver com. Não é só isso. Dá pra você ir dar uma volta ali fora, sabe? Tomar um solzinho. 5 minutinhos tomando sol, né, Lilian? Você deve fazer muito isso, porque você é uma pessoa muito conectada, né? Às vezes ir atrás ali da firma, né, digamos assim, se tem um gramado, coloca o pé no chão, sabe? Se conecta com o essencial, né? Escutar uma música. Isso, as músicas, elas servem muito como esse processo de ancoramento pra gente, sabe? Pra elevar muito a nossa estima. Por exemplo, a nossa estima não, as nossas emoções, pra transmutar, né? Ontem, antes da aula, eu tava um pouco cansadinha. E aí eu coloquei umas músicas assim, super alto astral, sabe? E aí mudou minha energia. Opa, vamos fazer a aula, né? Então tem coisas que ativam a gente. Você precisa entender que coisas são essas, certo? Então, depois disso, começa, gente, eu tô dando o mesmo script de como eu vivo o meu dia, tá? Aqui pra dar conta da minha rotina, como eu dou conta da minha rotina. Então, fiz as prioridades, tirei um tempo pra mim, agora eu vou pras atividades fáceis e rápidas. Pra quê? Pra eu gerar uma sensação de que tô andando. Nossa, de que eu fiz alguma coisa. Aí é pra liberar dopamina mesmo. Que a gente precisa dessa motivação, dessa gratificação, de que, nossa, eu tô fazendo as coisas, tô vencendo o dia, digamos assim. Ai, tô vencendo esse dia, sabe? Vencendo, olha só. Né? Para nós workaholics, mulheres que gostam de trabalhar ou que trabalham demais por necessidade ou por vício, porque sim, é um vício, pra gente isso é muito importante, sabe? Isso daqui é bem importante. A gente precisa se gratificar pelas coisas. A gente precisa sentir essas coisas antes de entrar na próxima, né? Então, oi Nani, oi Mona, tudo bem? Bem-vindas. Então, a gente precisa fazer essas atividades fáceis e rápidas para ter aquela sensação de movimento, de que eu tô fazendo algo, de que eu tô executando o dia. E aí nós, workaholics, a gente acha que a gente tá em dívida ou sempre lutando contra o tempo, né? Lutando contra o tempo. Nossa, eu tenho que vencer esse dia. Então aqui a gente vai dar um biscoitinho para essa parte nossa que nos compõe, que faz parte, que não pode ser excluída.
Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essas atividades rápidas aqui para eu ter essa sensação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pausar de novo, eu vou alongar. Terminei esse bloco de atividades mais pauleira, mais rapidinha, mais faceizinhas, aquelas de 2 minutos, às vezes agendar tal coisa, ligar para tal pessoa, falar com fulana, com ciclana. Terminou esse bloco, volta para você de novo. Percebe que é uma dança, o nosso dia ele precisa ser um movimento yin yang. Eu vou para fora e eu volto para dentro, eu vou para fora e eu volto para dentro. Eu sirvo e eu me cuido, eu dou e eu me abasteço. É assim, isso é uma vida sustentável, isso é um dia a dia sustentável, é assim que você dá conta. E eu quero que vocês testem e depois me contem. Testem essa estrutura, tá? Que você vai poder mudar, claro, no seu, né, da sua forma, mas eu tô só trazendo uma espinha aqui dorsal, né, digamos assim, para vocês verem aí como é que vocês querem fazer o processo de vocês. E aí sim, pausei, fiz um alongamento, por exemplo, né? Agora eu vou fazer algo que é importante. Eu vou voltar, eu vou sair da dopamina, agora eu vou para algo importante. Geralmente o algo importante são os meus processos que eu vou ensinar vocês lá no Organiza, que inclusive vou abrir as portas do Organiza para você participar na Masterclass do dia 2 agora, Chuchu. Não deixa de participar da Masterclass, eu vou apresentar minha metodologia de organização lá e vou abrir as portas para o Organiza. Vai ser a sua oportunidade de dar chão, trazer chão para sua vida, para depois você construir uma vida foda para você, tá? Então, oi Fabiola, tudo bem? Então, amada, agora você vai voltar pro bloco importante. O que é importante, então, para eu fazer? Meninas que estão chegando agora, sugiro que revejam essa live, porque eu tô fazendo aqui um script de um dia, vamos usar a palavra que eu detesto usar, mas de um dia produtivo. Né? Um dia onde você vai coexistir com o seu trabalho, onde você vai habitar o seu dia, né? Então, agora você vai entrar no que é importante. Para mim, são os processos que não podem deixar morrer. Empreendedoras de plantão, isso é muito importante. Às vezes, vocês só ficam apagando vocês, eu vou falar nós, tá? Às vezes, nós só ficamos apagando ali, né, fogo. Não porque hoje tem que fazer isso, mas existe uma base da nossa empresa que precisa ser cuidada. Existem setores, a nossa empresa, por mais que você tenha começado agora, existe alguns setores que precisam ser vistos e cuidados sempre. E não só quando tá dando problema, a gente tem que parar com isso, hein? Coisa de brasileiro isso, hein? Só ir resolver quando tá com problema. Não é. A gente tem uma estrutura para cuidar. Então, cuide da empresa de vocês, saibam qual é o processo que vocês precisam sustentar dia após dia. Porque não são só as prioridades que existem, não são só as coisinhas pequenininhas que a gente tem que fazer e não são só as coisas importantes, tá? E aqui, essas coisas pequenininhas, elas só vêm pra dar um fogo, tá, gente? É como se fosse uma fogueira, a gente fizesse assim, ó, tá? Pra aumentar a labareda, pra esse fogo aumentar. Porque a gente vai transitar entre prioridade e o que é importante. Isso aqui, esses dois aqui são importantes. Mas aqui, ó, essas atividades mais pequenininhas que geram dopamina, ela traz fogo pra gente vir pro mais importante. A ordem, amada, vocês podem mudar depois, tá? Essa é a ordem que eu emprego hoje. Mas eu já testei de vários jeitos. E aí, você vai resolver, então, depois de você pausar novamente, aí sim você vai resolver as pendências que apareceram. Porque, gente, é vida, né? Não acordem, a gente precisa parar. Presta atenção nisso. A gente precisa parar de achar que o nosso dia vai ser perfeito. De achar que tudo que a gente planejou vai acontecer. E só aquilo que a gente planejou é que vai acontecer. Não é assim. Isso é querer controlar demais a vida. Não é assim. E você sabe que não é assim, mas mesmo assim você coloca essa expectativa errada. Eu comecei a live falando sobre isso, sobre expectativa. Ainda assim a gente fica com essa expectativa infantil. Sabe? Não vai ser perfeita, não vai ser do jeito que você pensou, vai chegar mais coisas porque é o que é, só não vai chegar se você estiver morta, né? Aí não vai ter mais demanda, né? Então, vai chegar mais coisas pra você fazer, vai ter pendência, vai ter uma urgência, vai ter alguém pedindo alguma coisa, o cachorro começou a dar piripaque, entendeu? E aí entra uma negociação, você precisa renegociar aí, né? Quando acontecem essas coisas emergenciais, mas dê espaço para as pendências, dê espaço para o desconhecido, dê espaço na sua agenda para isso. Não queira fazer a sua agenda, né, certinha ali, ó, tudo encavalado, uma coisa, se alguma coisa acontecer, fudeu, porque o resto já cagou e tudo. Desculpa os palavreados, mas gente, é o que é, né? Então assim, deixa espaço para a vida acontecer. Deixa espaço para a vida acontecer. Não queira marcar uma coisa atrás da outra, uma reunião atrás da outra, um compromisso atrás do outro. Dê espaço para a vida acontecer, é importante isso.
Isso eu trago de bagagem lá das viagens. Aí já tá dando 30 minutos a live de hoje, mas eu preciso finalizar com vocês. Eu trago essa mentalidade das viagens. Porque não adianta você viajar com todo um cronograma, sendo que as melhores coisas das viagens para mim aconteceram quando eu não tinha cronograma. Quando eu já tinha dado todos os meus checks e não tinha mais nada para fazer. Ali é que a vida me apresentava as coisas mais belas e que eu, com aquele recurso que eu não tinha como imaginar que era possível eu ter aquelas experiências. Ou não era possível eu buscar aquilo de forma proposital. Eu precisava ter espaço para a vida acontecer. Para a vida me presentear com pessoas, com lugares, com experiências. Então, quando a gente viaja nessa energia de vamos lá, a gente não dá espaço para a vida acontecer. E a gente faz isso nas viagens e a gente faz isso no nosso dia a dia. Então, abaixa um pouco a régua. Perceba que você não vai conseguir fazer aquelas 10 atividades que você sentiu que precisava fazer, sabe? Abaixa a régua. Alinha suas expectativas. E aí, quando acabar o seu dia, né? Depois de você ter feito aí, resolvido algumas pendências, quando acabar o seu dia, revisa de novo a sua lista de pendências, sua lista de atividade, para você saber o que precisa ser feito no dia seguinte, enquanto tá quente. Porque você não pode acordar no dia seguinte e, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Não. Você tem que resolver isso no dia anterior, tá? Para você já usar a sua energia vital para ir fazer, para ir para ação, fazer o que precisa ser feito. E não planejar. Você planeja no dia anterior, que a coisa ainda tá toda quente, você vai resolvendo ali. E aí você vai desligar o seu computador e agradecer. E sim, precisa acontecer, amadas. No Organiza, eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi na antroposofia de fechamento muito bonita, sabe? Que leva um tempo aqui, não vou trazer em live pra vocês. Mas uma técnica de fechamento muito bonita pra gente fortalecer nossa autoestima. Pra gente parar com essa história de que, nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Ai, parece que o dia passou, voou, eu nem vi. Isso é normal acontecer, principalmente quando a gente tem um senso crítico muito grande e a expectativa lá em cima. A gente, às vezes, não vê os nossos feitos, não celebra os nossos feitos. Então, lá dentro do Organiza, a gente vai trazer isso, tá? Mulheres que estão aqui, a Lilian já faz parte, né? E vai ser, assim, muito especial. A gente precisa voltar a lidar melhor com esse tempo, a lidar melhor com o trabalho. Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Como é que vocês estão aí? Alguma dúvida? Era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, né? Não esqueçam de entrar no grupo, né, da Masterclass, um grupo VIP fechado, onde eu vou passar o link da Masterclass, onde eu vou passar o que precisar, né, ali, avisar vocês pra vocês não perderem. E vai ser bem especial, amados, assim, é um projeto de vida, né? Eu não tô aqui brincando, eu tô aqui passando pra vocês o melhor do melhor do melhor que eu pego em todos os lugares que eu vou, em tudo que eu estudo, em todas as experiências minhas mesmo, pessoais, de uma workaholic que precisou ter 2 burnouts pra tomar vergonha na cara. E eu falo isso com muito amor e carinho, porque tem momentos que a gente precisa tomar vergonha na cara mesmo, sabe? E eu precisei tomar vergonha na cara, senão eu ia morrer. E aí esse vergonha na cara é o quê? Voltar pra mim mesma, colonizar a mim mesma, entender o que eu preciso e cuidar das minhas necessidades, respeitar, gerir melhor o meu dia, não o tempo, porque tempo não se gere. O que a gente pode gerir é a forma como a gente lida com ele, tá bom? Estamos bem? Estamos todas bem? Como estamos por aí? Posso encerrar a live de hoje? Nossa mentoria express? Ajudou? Ajudou? Me contem se ajudou. Tô tomando um chá de whisky. É um chá preto que foi feito no whisky lá na Irlanda. É um chá que eu trouxe da Irlanda que eu, nossa, morro de amores por esse chá. E aí eles falam que é de whisky, mas é de baunilha. Tem um gostinho de baunilha. Ai, que bom. Então, encerramos assim, Andressa, Lilian, Monaci. Gratidão, viu? Espero que essas lives ajudem muito vocês. Me ajudem a levar a mensagem adiante. Compartilhem, né? Compartilhem aqui o conteúdo. E gratidão por estarem ao vivo aqui comigo, tá? Eu sinto que a gente precisa conversar mais. Eu ainda vou mexer nessas lives porque tá ficando muito conteúdo, muito teórico às vezes, muito prático também. E eu quero ouvir mais vocês. Eu acho que as próximas eu vou tentar fazer uma conversa mais profunda aqui entre a gente, tá bom? Eu sei que vocês gostam, né, desse jeito aqui, mas eu gosto de conversar com vocês, de ouvir vocês, então a gente vai equilibrar isso. Fechou?
vamos ajustando. Aí a vida é isso, eterno ajuste. Beijo pra vocês e até amanhã.